Olá, como vai? Tudo bem? Eu tô aqui um pouco concentrado aqui no volante aqui, dirigindo, saindo de uma reunião. Aí eu pensei, bom, esse tempo, né? É um tempo morto praticamente aqui que você não aproveita nada. E como não gosto de perder tempo, eu queria aproveitar esse tempo aqui para te mandar uma mensagem, falar com você sobre algo importante. Então, você não repara se eu ficar aqui não atento muito na lente aqui, mas espero que essa mensagem possa abençoar você. Eu queria te fazer uma pergunta que é importante. Essa pergunta, ela pode, se for bem respondida por você, ela pode mudar drasticamente a forma como você vive. E essa pergunta é uma pergunta delicada. O quanto você sabe sobre quem de fato você é? O quanto você sabe sobre quem de fato você é? Essa pergunta é uma pergunta importante, porque é muito comum você acreditar que você é o reflexo daquela carcaça que aparece no espelho quando você vai se ver na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, no seu banheiro. Você foi criado e desenvolvido numa sociedade em que você acredita que você é aquilo que aparece no seu espelho. E eu vim aqui para te dizer que você é um pouco mais do que isso. O problema é que o que eu vou te colocar aqui vai te colocar um pouco assim como eu estou aqui no momento aqui, com as mãos no volante da sua vida. Você vai se tornar um pouco mais dono da tua vida, um pouco mais responsável pela sua vida, mas é no sentido espiritual também. Então, o quanto você sabe sobre quem de fato você é? Essa é uma pergunta importante, porque por você não saber quem de fato você é, você vive uma vida limitando tudo aquilo que você sonha no seu coração ao que você pode fazer. Ou seja, você sabe que você foi levantado para ser alguém poderosamente sendo usado nas mãos de Deus, sendo usado, mas você vê os seus sonhos, você vê a sua vida, você vê tudo que você poderia fazer e limita todos esses sonhos, tudo que você pode fazer, você limita isso ao que você materialmente pode fazer hoje. Então, se você de repente quer ser um instrumento de Deus, sendo usado poderosamente por Deus para trazer ou causar um bem maior para quem está à sua volta, você vai, olha à sua volta, você se vê pela perspectiva humana, natural, frágil, limitada, e você pega todo esse sonho, todo esse potencial, tudo que tem no teu coração de desejo de fazer a diferença, e limita esse sonho ao que você pode fazer hoje. É exatamente esse erro que é o erro cometido por aqueles que não sabem quem de fato são. Você acredita que você é a pessoa que se apresenta no seu espelho. Só que o seu espelho, ele reflete a pessoa que você é física. Você dificilmente, às vezes, para se ver como um ser. Aquele ser cujo espírito foi tirado de Deus. Aquele ser que é dito lá na Bíblia: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Se você é a imagem de Deus e eu sou a imagem de Deus, mas eu não me pareço contigo, mas ambos somos a imagem e semelhança de Deus, então é sinal de que, se você se olhar de uma forma diferente, você vai ver que você não é somente aquilo que se aparenta no espelho. Você não é somente aquilo que aparece no reflexo do seu espelho. Então, talvez você tenha imaginado aí, esteja vivendo como uma pessoa que acredita que um pássaro pode voar com uma asa só. Eu estou para te dizer que talvez as coisas não tenham dado certo na sua vida porque você tem tentado alçar voos com uma asa só. E o que seria alçar voos, tentar alçar voos com uma asa só? É você se ver somente pelo seu aspecto limitado. É você se ver somente como um ser humano fraco, que está decepcionado, que não pode fazer isso, e porque a situação não dá, e porque é muito difícil, e que não sei o que, e porque tudo à sua volta diz que você não pode, e porque tudo à tua volta diz que você não tem competência ou capacidade. Pois é, você está só se vendo, você pode estar somente se vendo pelo seu aspecto frágil. Está voando só com uma asinha, entende? Está voando só com uma asinha. E aí, Deus, Criador de todas as coisas,
o poder supremo sobre tudo e sobre todos, criador de tudo o que existe, ele vai lá e faz uma coisa que pode ter passado batido para você. Deus, ele se envia à terra como Cristo, porque o Filho e o Pai são um. Então o que Deus faz? Ele envia a si mesmo à terra, na pessoa de Cristo, se coloca, ou seja, ele se submete a uma situação como a sua, como ser humano, se coloca aqui como ser humano, vem aqui como ser humano, para ser submetido a todas as atrocidades que um ser humano pode viver, só para te ensinar que se ele consegue vencer isso e ressuscitar, sobreviver a todas as provações e todos os desertos que a vida pode proporcionar, só para te mostrar que se ele pode, você também pode. Mas só que isso passa batido. Ou seja, Deus, a autoridade suprema, o Criador de todas as coisas, na pessoa de Cristo, que não é um ser humano, Deus, na pessoa de Cristo, veio aqui, se colocou em Jesus, aí sim, um homem humano, Jesus, para nessa condição provar para você e para mim que ele teve aflições, ele passou por aflições, mas Jesus fez uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer hoje. Jesus, ele tinha consciência de que ele estava em forma humana, e essa forma humana era dotada de intelecto humano, mas ele não vivia por esse intelecto humano apenas. Ele tinha noção da sua cidade, do seu reino, da sua casa de origem, não de destino, de origem. O que pode estar travando muito a vida de muitas pessoas hoje é exatamente acreditar que o céu é um lugar de destino. E você fica, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, como se o céu fosse o seu lugar de destino, quando na verdade o céu é o seu lugar de origem. Você é espírito, você veio de lá, porque Deus quer manifestar algo aqui através de você. Ele está em você, por exemplo. O meu reino não está no lugar em que você possa apontar, ou então dizer o reino chegou, porque o reino está no meio de vós. Ele já está em você. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, você já foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ele está em você. Aquele que se encontrar, encontrará a mim. Mas você vai no espelho, você olha essa matéria, você olha esse corpo que é frágil, que é limitado, e você acredita que você é isso. Então todos os sonhos que você tem, todos os desejos que brotam no seu coração, e eu deixo te falar uma coisa importante: todo sonho que você tem, tudo que vem no seu coração, desejo de alçar voos, desejo de realizar coisas, sejam elas absurdamente grandes ou simples, são sinalizações de Deus. Deus, já o Espírito que está em você, sinalizações dele de algo que ele designou você a fazer, a realizar. Aí você pega isso que está lá no espiritual, lá nas esferas espirituais, esses sonhos, essas coisas grandiosas que ele quer fazer na sua vida, você pega isso que é de origem espiritual e limita isso dentro das suas condições naturais de hoje. Então você pega um sonho que Deus colocou no seu coração, que é uma indicação de algo que você foi designado a se tornar e manifestar aqui, e você pega isso que é grandioso e coloca dentro do seu contexto de potencialidade de hoje. E aí você fala, poxa, eu não posso fazer isso. E aí você vai e desestimula, e fica fraquinho, e começa a ficar fraquinha, e começa a limitar não o poder de Deus, você começa a limitar a ação, a intervenção do poder de Deus na sua vida, porque você está pensando com somente uma mente. E qual é a mente? A mente natural, a mente do intelecto humano. O que eu estou te falando aqui, não dá para você entender somente com o intelecto humano, não dá para você pensar somente se você pensar como ser humano. O cara que vai lá, passa cartão, bate cartão, não dá pra você pensar, você não vai entender o que eu tô te falando aqui se você pensar somente como aquela pessoa que aparece no reflexo do seu espelho. Agora, se você entender que a sua mente, o seu intelecto humano, ele tá aqui, ela foi desenvolvida somente para te fazer viver e
e te manter protegido aqui, mas antes disso, assim como está escrito que tudo que está na matéria é forjado no mundo espiritual, se você entender que antes de ser humano você já é, aí você vai entender que existe um Deus, que existe um poder, que existe uma consciência que vem antes de você ser aqui. E essa consciência também, ela tem uma intelectualidade, ela é inteligente, ela é uma mente, e ela está em você. Você pode pensar espiritualmente e você pode pensar humanamente, intelectualmente. Agora, um pássaro para voar, ele precisa de duas asas. Se você pensar somente como humano, se você pensar somente como uma pessoa frágil, aquela pessoa que se apresenta no espelho, sim, tudo aquilo que Deus sonhou para você, que inclusive Ele manifesta, Ele revela a você através dos seus sonhos, através do desejo que você tem de realizar algo, será limitado, porque você está tentando voar somente com uma asa. Mas se você entender que antes de ser essa pessoa aparentemente frágil, que a sociedade diz que você já era, porque não tem um espírito em você, você é um espírito. Se você entender, e esse espírito é um espírito inteligente, ele existe, ele pensa, ele está conectado à sua essência criadora. Só que essa essência criadora, ela é suprimida pelo que a sua intelectualidade humana vê aqui. Então, se você não buscar essa conexão, o resgate dessa conexão em Deus, entendendo que antes de você estar aqui, você já era, você vai sonhar. E a gente sonhando, vive uma vida de sonhos e acredita que é muito especial só porque sonha. Só que sonhar não faz de ninguém muito especial, a menos que você levante, arregace a manga e vai fazer a coisa acontecer. Você não precisa de muitas habilidades para sonhar, basta estar dormindo. Eu acho que a gente já aprende, já nasce aprendendo a dormir. Todo mundo já dorme. Então, o que eu quero trazer para você é o seguinte: o quanto da sua vida, do seu dia a dia, o quanto do seu tempo você tem gastado pensando com a mente do homem, e o quanto do seu tempo você tem investido pensando com a mente de Deus, com a mente do Espírito, com a mente que está muito além daquilo que o reflexo do seu espelho pode revelar. O quanto da sua mente espiritual está ativa no seu dia a dia. Quando Paulo fala assim, eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pela fé, significa isso. Eu não vou viver pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé é entender que quando aquilo que você não pode fazer humanamente chega e fica claro na sua vida, é hora de você fazer o que Jesus fazia. Ó, vocês aqui, ó, fica do ladinho aqui, que eu vou ali pro cantinho orar. Só que você pode orar. Eu tô aqui pagando o pedágio aqui, tô falando com você, mas eu tô orando, eu tô conversando com Deus. Você entende? Eu não preciso entrar numa parede de num ambiente de 4 paredes para estar falando com Deus. Vou dar uma pausa aqui só para pagar o pedágio. Não, querido, eu não. Tô pagando aqui o pedágio aqui. Obrigado, viu? Boa noite. Então, você pode, aonde você estiver, fazer, né? Se conectar com Deus, entender que isso é um poder que Deus te deu, é uma via de comunicação sua com Deus, entende? Você tem essa via, só que você pensa, sente, sabe que pode fazer algo especial, você não consegue às vezes dormir porque você quer fazer algo de especial, e Deus te sinaliza que você nasceu para fazer isso, você se sentiria bem fazendo isso. Quando você pega esse sonho, você vai lá e coloca ele dentro daquela bandejinha, sabe? Aquela forma de fazer bolo, que é a forma o que alguns chamam de crenças limitantes, do seu intelecto humano. E aí você fala, não, eu sonho com isso, mas eu não posso fazer, porque não vai dar. Porque eu não tenho condições de fazer. Porque aqui minha realidade natural hoje não me permite fazer. Pois é, mas você acha que Deus está preocupado com o que você pensa que pode fazer? Quando você pega algo que é de Deus, que Ele plantou no seu coração e coloca isso dentro da forma dos seus pensamentos, sabe o que acontece? Você não limita Deus, porque Deus é ilimitado.
mas você limita a ação do poder dele na sua vida, porque você está tentando compreender com o intelecto humano aquilo que só será forjado com o intelecto espiritual. E é nessa pegadinha que muita gente cai. Então qual é o segredo? Eu preciso entender que os caminhos de Deus, primeiro, são insondáveis. Quando eu tenho um sonho, quando Deus manifesta algo em mim, quando Deus toca no meu coração sobre algo que eu posso fazer, que eu posso realizar, isso é um sinal de algo que eu fui designado a me tornar, ou a fazer, ou a realizar na vida de alguém. Agora, quais são os caminhos? Os caminhos eu vou fazer tudo o que eu puder fazer hoje, mas eu não vou dizer que não posso fazer, porque a minha consciência natural, intelecto humano, diz que não está ao meu alcance. Não, Deus não precisa daquilo que eu creio que posso fazer. Uma grama cresce, ela brota, ela eclode no solo, sem precisar da sua ajuda, sem precisar da minha ajuda, simplesmente flui. O sol nasce sem precisar de você. As aves do campo se alimentam sem precisar de mim, sem precisar de você. O planeta sozinho alimenta toda espécie de vida de mim, sem precisar de você. Deus não precisa. Eu começo a parar de tentar alçar voos com uma só asa e começo a bater a segunda asa. É provável que vai sair um grande voo daí. Porque eu entendo que por mais que intelectualmente, humanamente falando, seja hoje impossível a realização desse sonho que Deus sinalizou no meu coração, quando eu faço isso, eu começo a colocar aquele sonho dentro da forma correta, que é a forma do intelecto espiritual. É o intelecto que nasce no mundo espiritual, inclusive no mundo no qual não há limite para nada. Lembra? Tudo o que acontece no mundo material tem seu início no mundo espiritual. Mas você nunca vai ver sendo expressado no mundo material algo que não foi forjado no mundo espiritual. Ou seja, se Deus sinalizou no seu coração algo que você pode fazer, mas toda vez você vai lá e coloca naquela forminha de bolo humano, da mente humana, não vai, você vai sempre, eu não posso fazer, eu não consigo, porque não dá, e porque não dá, não tem como. Você nunca vai viver fisicamente em um universo que esteja contrário ao universo em que você vive mentalmente. Ou seja, se você não estiver com a mente de Cristo, a mente de quem entende que para aquele que crer todas as coisas são possíveis, se você não vive isso de fato, então você vai limitar todos os seus sonhos. E daqui a pouco você vai reclamar que Deus não te ouve, Deus não ouve suas orações. Você entende? Quando a gente fala daquela mulher que sofria com mais de 12 anos de fluxo de sangue, né? Que foi rastejando ali pela multidão que espremiam Jesus. Você imagina? Ela estava vivendo o pior. Aquela multidão que já tinha tocado, espremido o mestre, não conseguiu extrair virtude dele. Mas ela, na pior das circunstâncias, conseguiu extrair virtude do mestre. Por quê? Porque por mais que ela estivesse num cenário, humanamente falando, mais degradante da vida dela naquele momento, ela tinha algo que muito precisa ser ensinado hoje. Ela tinha uma mente, ela tinha conexão, ela tinha uma ideia, ela tinha uma memória espiritual. Ela sabia que bastava tocar na orla dele. Ou seja, isso não é algo que o intelecto humano entende. Isso é algo que você precisa sentir. Você não vai entender isso simplesmente intelectualmente. Você pode ter 30, 40, 50 mil diplomas. Não é algo que se explica, é algo que se sente. Então, o quanto do que você tem sonhado não tem acontecido? O quanto você quer realizar? O quanto você quer fazer? O quanto você quer ser? Tem que ver. Se Deus quer isso, olha só. Jesus perguntava: quanto você vai ficar se questionando? Será que Deus quer que isso aconteça? O quanto? Se Deus não abre para você o caminho para que você trace o seu caminho, a sua trajetória, então que sentido faz ele te perguntar: o que queres que eu te faça? Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Quando Jesus diz, o que queres que eu te faça, que arde no seu coração?
o que você sabe que pode fazer e fazer com excelência, para deixar ali uma marca abençoada. O que arde no seu coração, o que você amaria fazer a ponto de fazer até de graça para alguém. Então, isso aí que arde no seu coração, que o seu intelecto humano diz que você não pode por conta das suas limitações de hoje, isso aí é uma sinalização de Deus de algo que você foi destinado a fazer, de algo que você foi destinado a realizar. Mas isso só se tornará possível, isso só se tornará realizado, isso só se tornará materializado quando você aprender a usar a outra asa, que é a asa do intelecto espiritual. Nessa asa, que é o pensamento de consciência de quem você de fato é, espiritual. Aquela consciência de quem sabe que o céu não é lugar de origem, mas sim não é um lugar de destino, mas sim um lugar de origem, porque você veio de lá, tornará para lá. Quando você pensar com esse lado da sua mente, eu não estou falando de hemisfério direito e esquerdo do cérebro, não é a mente humana, é o outro lado da mente. Quando você pensar com esse outro lado da mente, aí você vai entender que tudo isso que arde no seu coração, que queima no seu coração, é possível sim de se manifestar. Quando você criar um link, uma concordância da sua mente natural com a sua mente espiritual, quando você ligar essas duas mentes, algo será ligado nos céus. Aquilo que for ligado, quando a mente humana for ligada à mente espiritual, e a mente espiritual que entende o universo no qual tudo é possível, inclusive é onde tudo que é natural se forma, quando essas duas mentes se ligarem e a mente humana se submeter ao controle e à orientação da mente espiritual, quando essa ligação se estabelecer, algo será ligado nos céus. E quando houver essa ligação nos céus, algo se criará. Porque pensando e subjugando o seu intelecto humano, seja ele qual for, de qual nível for, ao intelecto espiritual, você quebra as limitações. Você simplesmente quebra as limitações. Você pode até ver uma limitação humana, mas você sabe que antes dessa condição humana, antes desse intelecto humano, você já era. O pó volta ao pó, correto? E o espírito volta para onde? O espírito volta para Deus que o deu. O seu espírito, não é o espírito que está em você, o espírito que você é, ele não morre junto com o teu corpo, não. E ele não nasceu junto no momento em que o seu corpo terrestre nasceu. O seu espírito já era. Ele foi tirado de Deus, o espírito volta para Deus que o deu. Seu espírito não nasceu junto com o teu corpo, você já era. E ele tem um intelecto espiritual. Ele faz parte de um reino no qual tudo é possível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Lembra da oração ensinada? Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como seja. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, existe uma vontade pré-estabelecida nos céus que precisa ser manifestada aqui na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Mas você pode passar uma vida inteira reflexos de um intelecto humano, estritamente humano, limitado, de matéria que veio do pó e que retornará ao pó. Assim como o homem, quando vai à lua, o homem humano, ele precisa se trajar de uma roupa de astronauta para que esse corpo se mantenha vivo naquela atmosfera. O espírito também, para viver nesse plano, precisa de uma roupa. Adivinha que roupa é essa? Esse corpo, essa carcaça
que eu, o Espírito, estou usando para falar com você. E esse corpo, ou seja, essa roupa humana, ela traz um computador de bordo, que é o cérebro, que é o que eu estou chamando aqui de intelecto humano, o mecanismo pelo qual se estabelece e é gerenciado, é administrado o que entendemos por intelecto humano, que tem por objetivo de manter esse corpo saudável, protegido, vivo nesse plano. Só que eu não sou esse corpo, você não é esse corpo, você não é o reflexo que o seu espelho mostra. Você está nesse corpo, mas você não é ele. Você tem um cérebro, mas você não é ele. Você tem uma mente humana, mas você não é ela. Aí eu volto a te perguntar: o quanto você realmente sabe sobre quem de fato você é? Porque o dia que você entender que você é muito mais do que o reflexo do seu espelho revela, haverá uma ligação. Eu tenho uma mente, mas eu não sou ela. Eu tenho um cérebro, mas eu não sou ele. Eu tenho os temores, mas a minha origem, o lugar de onde eu venho, não teme. Não há temor. Não há temor. Não há limitações. Então Jesus, olha isso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é esse todo, que está em tudo, para que você tivesse acesso a essa revelação, ele se fez vir, ele se fez de filho na condição de Cristo. Eu e o Pai somos um. Então sim, Deus, o Criador, veio aqui na condição de filho, Cristo, em um homem chamado Jesus, para te revelar que na condição humana na qual Cristo estava, ou seja, na pessoa de Jesus, você poderia sim fazer coisas e manifestar coisas absurdas a partir do momento em que você vivesse pelo Espírito e não pela carne. Se podes crer, tudo é possível àquele que crê. Se podes crer. Deus abençoe você.